Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o portal Metrópolis revelou uma bomba envolvendo os segredos do Alvorada. Tem coisa que é tão absurda que chega a ser difícil de acreditar, algumas pitorescas, coisas de família, mas tem ali relatos que, olha, serão importantíssimos na investigação de rachadinha. Quando a gente fala rachadinha, é uma palavra que pode parecer que não passa a gravidade da situação, mas é roubo de dinheiro público que estaria acontecendo sim, na família Bolsonaro, lá dentro do Planalto. Enfim, tem detalhes importantes que foram revelados, pessoas foram filmadas prestando ali uma espécie de depoimento para o jornalista, sem, claro, revelar a própria identidade. Então vamos falar sobre isso, trazer detalhes. Quero também atualizar as últimas informações sobre essa coisa envolvendo o senador Marcos Duval, Alexandre de Moraes, do tal do golpe que foi ali, enfim, tramado pelo trio Bolsonaro, Daniel Silveira e Marcos Duval. Então fica até o fim desse vídeo, tem muita coisa nele, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva. A gente está quase alcançando 123 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante se inscrevendo, deixando o like, se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, mete o dislike, comenta, compartilha, espalha, para que mais pessoas venham para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, vamos começar atualizando rapidamente a situação do Marcos Duval, senador que esteve naquela reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira, onde arquitetaram o golpe, considerado por muitos uma operação Tabajara. Então a galera revoltada por o próprio Moraes ter utilizado esse termo aqui. Eu já falei muito sobre esse assunto, quem não acompanhou vale a pena voltar nos últimos vídeos, então não vou me estender nos detalhes, mas assim, impressiona, o Marcos Duval achou que ia fazer essa palhaçada de ficar falando uma coisa aqui e outra ali, que ia ficar por isso mesmo. Então o que saiu ontem à noite? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura de uma apuração sobre as declarações do senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, a respeito de um plano golpista. Moraes considerou que há a necessidade de diligências para saber se o político cometeu crimes de, vejam bem, o tanto que esse cidadão está se enrolando, falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Por exemplo, a Veja ele diz que Bolsonaro não apenas participou da reunião, como falou e o orientou sobre o plano. A Globo News diz que Bolsonaro ficou calado, apenas ouvindo. A Polícia Federal ele diz que Bolsonaro ficou apenas ouvindo, mas quando o senador disse que precisava pensar para dar resposta depois, Bolsonaro teria dito que iria aguardar. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa investigação feita aqui em torno dessas declarações dele. Já tem gente até achando que o Marcos Duval está com algum problema, assim, algum transtorno, alguma coisa que não deve ser normal alguém fazer o que ele está fazendo. E ele deve estar tudo bem, com a pressão gigantesca em torno dele, sofrendo ataques de bolsonaristas radicais, com medo dele ter algo que comprometa o mito, enfim. Então tem muita coisa para ser apurada. E teve uma polêmica envolvendo o Alexandre e a imprensa. Moraes vai dizer que uma matéria pediu ainda que os veículos de imprensa que conversaram com o senador nessa semana entreguem ao Supremo as íntegras das entrevistas. Seriam eles CNN, Globo News e a revista Veja. E caso não cumprissem, a multa seria de R$100 mil. O Poder 360 chegou a divulgar na manchete que Moraes estaria quebrando o sigilo da fonte, algo protegido pela Constituição, e isso aqui virou uma polêmica gigantesca que cá entre nós. Se fosse isso mesmo, seria algo gravíssimo e inaceitável. Muita gente está falando, não é bem assim, outros estão falando, não, é assim mesmo. Aí depois da repercussão, não demorou muito e teve uma mudança no despacho. Segundo o próprio Poder 360, teve uma mudança no palavreado. Agora o despacho pedia para a Veja o inteiro teor dos áudios já publicizados, as entrevistas concedidas pelo Marcos Duval. Bom, mas peraí, nem precisa de um despacho para isso. Se quer o inteiro teor do que já foi publicizado, basta copiar e colar o que a Veja publicou. E a CNN da Globo News, Moraes quer a íntegra das entrevistas já publicizadas. Então também é desnecessário um despacho para isso. Basta um dos muitos assessores que ele tem transcrever a entrevista. Simples assim. E a multa lá atrás foi retirada. E segundo a assessoria do STF, o pedido inicial dela, abre aspas, tratou-se de um erro material de minuta da decisão, que logo foi substituída pela correta. Alexandre de Moraes, eu estou falando aqui há tempos, ele tomou muitas decisões muito acertadas, ok, tudo bem. Mas aqui e ali ele começa a dar brechas para se complicar e acaba sendo atacado aí por muitas pessoas. E vamos agora para uma matéria bombástica do Metrópolis, são revelações cabulosas reveladas aí na noite do dia 3 de fevereiro. Eu vou dar uma resumida porque ela é bem extensa, mas o link está no comentário fixo para quem quiser não apenas ler,
mas assistir, né, o jornalista gravou depoimentos, claro, protegendo ali, né, a identidade das pessoas, né, coisa realmente, olha, que tem que ser investigada aqui, pode comprometer muito a família Bolsonaro. Vai destacar aqui um trecho da matéria do Metrópolis que, para além dos já conhecidos estragos deixados para trás nos 4 anos em que esteve à disposição de Jair e Michele Bolsonaro, o prédio projetado por Oscar Niemeyer para ser a principal residência da presidência da República do Brasil foi lugar de confusões barulhentas, assédio moral a funcionários e de transações financeiras pouco usuais que vão ao encontro das suspeitas de Caixa 2 reveladas há 2 semanas pela coluna do Metrópolis e que, neste momento, estão sob investigação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Histórias como as do pastor evangélico, amigo de Michele, presenteado com o cargo de administrador do palácio, que esculhambava os subordinados e ameaçava até suspender o lanche de quem ousasse questioná-lo. Tudo, segundo ele próprio, disse em uma reunião gravada às escondidas com a aval da então primeira-dama. Então a primeira-dama sabia, balizava isso tudo. Eu assisti o vídeo, mais de 10 minutos, na verdade, de áudio ali, né, que foi colocado num vídeo. Né? Olha, ele falando com as pessoas, é chocante o que ele fala, assim. Revelação também aqui envolvendo Carluxo, Jair Renan e Michele, né? Já é divulgado há muito tempo que a relação deles é muito tensa, e aqui vai relatar que eles tiveram várias brigas. Uma delas se deu na semana do debate presidencial, em que Bolsonaro e Lula se enfrentaram pela última vez antes do segundo turno da eleição. Os funcionários contam que Carlos chegou ao palácio, vejam bem, acompanhado dos seguranças de sua escolta, sim, porque todo familiar de presidente tem direito ali a uma escolta, a proteção especial. E foi impedido de entrar. Ordens de Michele. Seguiu-se um barulhento bate-boca entre ele e o administrador da residência, o pastor Francisco Castelo Branco, encarregado pela então primeira-dama de fazer valer a proibição. Carluxo ainda tentou insistir, mas não houve jeito. Chorando, Carluxão, hein? Chorando e gritando pelo estacionamento do palácio, ele foi obrigado a ir embora. Eu não sei vocês, eu consigo imaginar a cena. Eu consigo imaginar o Carluxo chorando e gritando, dando aqueles chiliques, né, pelo estacionamento. Enfim, que cena, hein? Bolsonaro, que tinha passado as horas anteriores se preparando para o confronto com Lula, foi avisado da contenda. No meio do fogo cruzado, ficou enfurecido, mas não houve muito o que fazer. Corroborando os relatos dos funcionários, assessores próximos do ex-presidente relataram à coluna que a briga o abalou e fez com que ele chegasse nervoso para o debate. E aqui a matéria vai trazer relatos que Jair reclamava da forma como Michele tratava Carluxo e Jair sobre as idas deles ao Palácio do Alvorada, né? E aí o Bolsonaro até comparava, porque ela tratava mal os dois, mas ao mesmo tempo os parentes da Michele viviam visitando o local, principalmente nos finais de semana. Jair Renan e Michele, chegou um momento ali que quase saíram nos tapas. Vai destacar a matéria que as visitas em que o 04, né, ele é o 04 aí na ordem, fazia da despensa do Alvorada seu mercado particular, costumavam ocorrer quando o pai dele estava no palácio. Então, quando o Jair estava lá, aí o Renan, o 04, corria na despensa, fazia ali, pegava um monte de coisa e saía. Em uma das ocasiões, Bolsonaro estava fora e Jair Renan foi mesmo assim. Michele foi avisada e foi ao encontro dele. Logo estava armado mais um barraco presidencial. Houve dedos em riste e xingamentos de parte a parte na frente dos funcionários. Jair Renan, vejam bem, chegou a avançar na direção dela e precisou ser contido pelo segurança que o acompanhava. Segundo consta, foi contido pelo pescoço. Não foram só essas, né, as brigas, foram várias outras. Isso aqui também, agora tem um relato, assim, uma pessoa falando, sendo filmada, mas esses vazamentos aqui já aconteciam há algum tempo. E aqui agora vai trazer Bolsonaro revoltado, quebrando a porta. Vai dizer que em um dia de fúria, Jair arrombou a adega do palácio. Sim, o então presidente da República pôs abaixo, segundo consta com o pé, a porta do cômodo onde fica guardado o estoque de vinhos da residência oficial. Tudo porque Bolsonaro estava com uma visita, queria presenteá-la com uma garrafa de vinho. Aí ele foi até a adega, chegando lá, a porta estava fechada. Ele então pediu para o funcionário, olha, cadê a chave para abrir? E ouviu o quê? O responsável, né, que ficava com a chave, disse que tinha ordens de Michele para que a porta não fosse aberta para ninguém, nem mesmo para ele, Bolsonaro. Pensa numa situação dessa. Aí ele, né, presidente, sendo constrangido na frente de uma visita, ficou numa situação delicada e achou por bem meter o pé na porta, arrombá-la, para aí sim a garrafa ser pegada. Pensa que situação. E segundo foi apurado, não é que a Michele estava implicando com Jair Bolsonaro, era por conta do Renan,
que visitava a adega e costumava sair de lá com várias garrafas, então ela deu uma ordem que ninguém abra essa porta, nem mesmo Jair o pai, só ela, Michele. Ei, meu Deus do céu. Tem aqui também envolvendo picanha, camarão e bacalhau. Já nos estertores do governo, funcionários da confiança de Bolsonaro e de Michele levaram embora caixas e mais caixas de picanha, camarão e bacalhau comprados com dinheiro público que estavam armazenadas na câmara frigorífica anexa à cozinha. Meu Deus do céu, fiquei imaginando assim uma cena, quando algum caminhão tomba na rodovia, com uma carga que desperta o interesse, né, das pessoas que passam pelo local, você observa lá, né, o povo amontoando e cada um sai com um pouco debaixo do braço, sacola, caixa. Eu fiquei pensando que deve ter sido mais ou menos isso, tipo, o povo foi embora, vamos abrir o frigorífico, a câmara frigorífica e sair pegando o que dá. É cada uma, hein? Tem também o caso das moedas. Ainda nos últimos dias de 2022, moedas jogadas por turistas no espelho d'água que, em feita a entrada da alvorada, foram, entre aspas, pescadas e carregadas pelo síndico do palácio, também com autorização de Michele, supostamente para serem doadas a uma igreja. Eu ouvi esse relato da pessoa contando, olha, é chocante, mataram os peixes para retirar as moedas, que teve que secar ali o espelho d'água, ali o local que o pessoal fica jogando as moedinhas. Eu nem duvido, deve ter tido uma grana boa, porque é muitos anos, o povo jogando essas moedas, é um espaço grande. Então, né, segundo consta, para levar aí para a igreja, aí os peixes foram então sacrificados. Tem coisa envolvendo também aqui a rachadinha no Planalto, como eu disse antes, é roubo de dinheiro público. A gente fala rachadinha, parece uma coisa pequena, uma coisa de menor importância, não é. Vai dizer aqui a matéria, por exemplo, que com regularidade, várias vezes por mês, a equipe encarregada de auxiliar Michele recebia a incumbência de passar no Planalto para pegar os recursos em espécie na sala do tenente-coronel do Exército Mauro César Cid, o agora notório ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que ficava com o celular do ex-presidente, respondia em nome dele, tinha o cartão corporativo e tudo mais. Mensagens obtidas com exclusividade pela coluna mostram que bastava um pedido de Michele para que Cid autorizasse os assessores da primeira-dama a retirarem o dinheiro no Planalto com algum dos militares que integravam seu time na ajudância de ordens do então presidente da República. Também era ele quem providenciava depósitos, igualmente em dinheiro vivo, na conta pessoal da mulher de Jair. Há evidências ainda de que Michele, primeira-dama, recebia com regularidade no Alvorada envelopes de dinheiro enviados por Rosimari Cardoso Cordeiro, amiga íntima que no primeiro ano de governo de Bolsonaro viu seu salário de assessora no gabinete de um senador governista, Roberto Rocha, ser quase triplicado. Rose que acompanhou Michele, ela que visitou lá para pedir votos para o Marinho no dia da eleição para a presidência do Senado. E tudo isso aqui serve como indícios, vamos chamar assim, né, do Caixa 2, estão falando, roubo, daquilo que acontecia ali no Palácio Planalto, que já está sob investigação no STF. E aqui vai destacar que Jair e Michele e o Francisco, o pastor, né, Francisco Castelo Branco, não retornaram. O tenente-coronel Mauro Cid negou qualquer irregularidade, a Rosemary também negou e desligou o telefone na cara do pessoal que estava ali tentando contato para ouvir dela qual que era a versão dela. Agora, para finalizar, muitos podem ter se chocado com o que foi revelado aqui, mas não é a primeira vez que a gente ouve falar que a relação familiar é muito conturbada por trás dos holofotes e que a relação, em especial entre Michele, Jair, Renan e Carluxo, é a pior possível. Sobre a suspeita de rachadinha, olha, não tem nem o que dizer. Isso é uma prática colocada como antiga no clã Bolsonaro. Flávio só não se complicou porque o STF deu uma ajuda a ele, anulou as provas obtidas, sendo que foi provas obtidas de forma ilegal, e o Bolsonaro nunca reclamou do STF nisso, né? Reclama naquilo que o incomoda, mas naquilo que o ajuda, opa! Aí o STF é parceiro. E tudo isso aqui já começa a respingar também em quem? Na Michele Bolsonaro, tida por muitos como alguém que poderia, em 2026, pelo próprio Ademar, herdar votos bolsonaristas sem carregar consigo a carga negativa que o marido já carrega. E agora a gente observa que em tudo isso aqui, de certa forma, a Michele está ali com alguma vinculação. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. De todo jeito, são relatos bombásticos. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque o canal Politizando luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.